Imagine a cena. Você tem uma pendência séria com um colega de departamento que usou seus dados sem dar o devido crédito. O clima está pesado, a tensão é palpável e você decide que chegou a hora do confronto final. Você entra na sala dele, cruza os braços e, querendo soar intimidador e preciso, tenta traduzir a nossa alma brasileira do acerto de contas. Look, I have an account to set with you. Bom, Dylan, pare agora. No ouvido do nativo, você não sinalizou um confronto de autoridade. Você soou como um contador vitoriano ou um funcionário de banco pedindo para conferir o saldo da poupança. Set an account é contabilidade pura. Não é conflito existencial. No Brasil, resolvemos contas. No inglês de elite, resolvemos ossos. Se você erra a metáfora, você desidrata a gravidade do seu problema e transforma sua fúria em um erro de balancete. Hoje, no nosso laboratório de análise forense do discurso, vamos entender que para resolver uma pendência com prestígio, você precisa de anatomia. Vamos decifrar esse código agora. O que torna o ato de ter um osso para escolher uma categoria única? Na linguística comportamental, trabalhamos para a acumulação de ressentimento. Diferente de uma briga, ter um bone to pick é um estado passivo que precede uma ação agressiva. É o que chamamos de grievance management. Você está carregando uma insatisfação que exige uma conversa desconfortável. No Brasil, costumamos ser passionais e imediatos. No inglês de Oxford, o conflito é processual. Quando você usa a expressão correta, você sinaliza para o seu interlocutor que existe um tópico específico de discórdia que não será ignorado. Você estabelece que a paz social só será restaurada após a limpeza desse osso. Se você não sabe o nome da sua insatisfação, você é apenas um ranzinza sem causa. Vamos fatiar essa tensão agora. Vamos à cirurgia histórica. A expressão to have a bone to pick surgiu no século XVI. A imagem é visceral. Imagine dois cães tentando extrair os últimos resquícios de carne de um osso seco. Eles não estão brincando. Eles estão em um processo meticuloso, demorado e potencialmente agressivo de limpeza. To pick a bone era o ato de limpar as sobras. Note o gênio da metáfora. Quando você tem um osso para escolher com alguém, você está dizendo que há um assunto que precisa ser limpo até que nada mais reste. Você quer roer os detalhes até chegar à medula da verdade. No português, o acerto sugere que a conta será paga. No inglês, o osso sugere que a conversa será dura, seca e exaustiva. O falante master entende que o conflito não é uma transação financeira, é uma limpeza anatômica. Anotem a fonética para não parecerem estagiários de fonologia básica. Bone, o O é um som longo, que exige o arredondamento dos lábios. Bone. Se você diz bone, você soa como um desenho animado. Pick exige o I curto e relaxado, quase um E. Mas a chave está na atitude fonética. No inglês de elite, essa expressão deve ser dita com uma cadência percussiva. Você não canta a frase. Você a projeta como um veredito. I have a bone to pick with you. O tom é de seriedade clínica, não de histeria. A fluência real exige que a sua boca sinta a dureza das consoantes. Se a sua articulação é mole, o seu osso é de borracha. O respeito mora na firmeza do fonema. Para os meus alunos de prateleira superior, vamos expandir as nuances do conflito acumulado. Se bone to pick é a expressão idiomática, o termo técnico de elite é grievance. Pronúncia grievance.
é a reclamação formal por um dano sofrido. Se a sua pendência é de natureza moral ou ética, use qualm ou qualm, a pronúncia que você preferir. I have a few qualms about your methodology. E se for apenas um ponto de discordância técnica, use o nosso já conhecido issue. Dominar essas nuances é o que permite que você entre em uma sala e saiba se vai ter uma conversa política, issue, uma reclamação jurídica, grievance, ou um acerto de contas pessoal, bone to pick. Não use um osso onde o momento exige um memorando. Vamos ao teste de realidade executiva. Você descobriu que um par sênior apresentou a sua ideia como se fosse dele na reunião de diretoria. Você não grita "You are a thief". Isso é amador. Você entra na sala dele e diz: "Listen, I have a bit of a bone to pick with you regarding yesterday's presentation." Note o uso do a bit of. É o nosso atrito suavizado. Ao usar essa estrutura, você sinaliza que é um profissional de alto nível que prefere a limpeza do osso interna ao escândalo público. Você deu a ele a chance de se retratar antes que o osso se torne uma arma. No inglês de elite, o conflito deve ser nomeado para ser controlado. O vocabulário é o seu freio de mão diplomático. Na academia, o bone to pick geralmente envolve a hierarquia de nomes em um paper ou a interpretação de um dado. Como abordar um orientador ou um par sem ser banido do laboratório? Você escreve: I have a bone to pick with the conclusion of your recent draft. Note que você redirecionou o osso da pessoa para o objeto, the conclusion. Isso é a preservação da face. Você sinaliza que a briga é intelectual e não pessoal. No inglês de Oxford, quem ataca o autor é banido. Quem rói o osso da ideia é respeitado. A fluência real é a capacidade de ser implacável com o erro, mantendo o protocolo com o errante. O laboratório não aceita emoção, ele aceita dissecação. Dylan, e a versão relacional? Aquele amigo que esqueceu de te convidar para o aniversário? No Brasil, fazemos bico. No inglês de elite, você confronta com precisão. I have a bone to pick with you. Why wasn't I on the list? Note a carga de honestidade. Ao usar essa expressão, você remove a necessidade de passividade agressiva. Você coloca o problema na mesa. Existe também o termo beef, carne bovina, muito comum nos Estados Unidos. I have no beef with you. Mas cuidado. Beef é gíria de rua. Soa como briga de gangue ou hip hop. Se você quer o status de um falante master, use o osso, bone. Deixe a carne, beef, para quem não tem o vocabulário para roer os detalhes. Vamos ao teste de realidade final. Como saber se você deve usar bone to pick? Faça a pergunta master. O problema é um fato isolado ou um comportamento recorrente? Se é um fato isolado que exige conversa, bone to pick. Se é uma insatisfação geral sem foco, I'm annoyed. Se é uma ofensa grave e imperdoável, grievance. Perceba, o inglês te obriga a filtrar a sua raiva através de categorias de tempo e gravidade. Não seja o falante que entra em erupção por qualquer bobagem. Seja o observador que sabe quando é hora de extrair o osso da medula. O vocabulário é o seu bisturi da verdade. O meu veredito final é: o mundo é um labirinto de pendências, e a sua paz de espírito depende da sua capacidade de limpar os ossos da sua trajetória. Não use a contabilidade rústica do acerto de contas
para descrever a sua dignidade ferida. O bone to pick é o símbolo da coragem intelectual, a disposição de sentar e resolver o que é duro até que ele se torne transparente. No inglês de alto nível, quem foge do osso, foge da grandeza. Seja o falante que assume o controle do conflito, que dá nome à dor e que não deixa restos de carne na relação. A aula está encerrada. Vá para casa e decida quais ossos você andou deixando debaixo do tapete. Class dismissed.